Nesse vídeo eu irei falar para vocês o top 10 de livros que mais gostei de ler este ano. E o primeiro lugar, simplesmente vocês precisam ler. Já adianto que temos ficção cristã, fantasia cristã, temos crescimento espiritual, ficção científica e muito mais. Olá, almas irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Eve, seja muito bem-vinda ao meu canal. E antes de falar sobre os livros que eu li e que eu favoritei esse ano, eu quero te pedir que se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito. Eu estou sempre trazendo novidades sobre a cultura pop cristã, sobre livros, sobre séries e muito mais. E me ajude também deixando seu like para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Bom, ao total esse ano, segundo o Scooby, eu li 32 livros. E pra mim isso foi muito bom, não foi nem muito e nem tão pouco. Então eu acho que foi uma quantidade de livros lidos muito boa e eu tô muito orgulhosa de mim mesma. Tá bom. Mas obviamente eu não vou falar sobre os 32 livros aqui, até porque tiveram alguns que eu não gostei nem um pouco. Tanto que eu cheguei a dar nota de 2 estrelas apenas para um livro. E senão o vídeo iria ficar muito longo, então aqui eu só vou falar sobre o top 10. Os 10 que eu mais gostei, que eu favoritei esse ano, tá bom? E eu vou fazer naquele esqueminha, eu vou começar do 10º lugar até chegar ao primeiro. E vocês não podem perder o top 3 dessa listinha, porque são os melhores livros, assim, os melhores dos melhores dos melhores livros que eu li este ano. Então fica nesse vídeo até o final para não perder. E o 10º lugar vai para a saga Wingfeather, Nos Limites do Mar Sombrio da Escuridão, que é uma saga de fantasia cristã. Eu estava muito ansiosa para ler esse livro e meu esposo comprou agora no finalzinho do ano, na Black Friday, que estavam com um precinho muito bom. E finalmente consegui lê-lo e amei. A história segue 3 irmãos, 3 crianças maravilhosas, são personagens muito cativantes que moram numa vila onde eles estão sempre sendo perseguidos, pelos fangs de dangues, que são criaturas do mal. As crianças ainda não sabem, mas a mãe deles e o avô guardam segredos sobre uma lenda de umas joias do bom rei, o rei Wingfeather, e elas se veem envolvidas no meio dessa lenda e aí começam a compreender do porquê de serem tão perseguidos por esses fangs de dangues. A história vai nos mostrar sobre esse personagem principal, que é o Jenner, não sei se é Jenner ou se é Janner, de estar sempre tendo que proteger os 2 irmãos, e ele se sente sobrecarregado, nessa tarefa tão difícil que é sempre estar atento, não deixar os irmãos correrem perigos, porque a mãe e o avô sempre deixam muito claro que ele é responsável por eles, e no final nós vamos entender do porquê de ter tanta pressão sobre o Janner, e a gente compreende melhor. No final tem uma carta que me fez muito, associar aquela carta como se fosse Deus falando comigo. É uma fantasia cristã que eu recomendo muito, e eu tenho certeza que se você ler, você vai gostar demais. Ele é infanto-juvenil, então eu indico para crianças a partir dos 10 anos. Em 9º lugar, eu coloquei A Escolha do Verão, que eu também li recentemente. Esse daqui eu recebi da Thomas Nelson. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi. Apesar de eu já ter comprado ele, eu recebi também. Então um ficou para mim e o outro ficou para minha filha. E ela amou também a história. Eu e Ashley, minha filha, somos fãs de carteirinha da Sara Guzella. É a nossa escritora brasileira favorita. E esse livro aqui, ela já tinha lançado de forma independente. Eu tinha começado a ler, mas eu não tinha concluído, porque eu tinha comprado ele em e-book. E eu tenho uma certa dificuldade para ler e-book, porque eu não tenho o Kindle, o aparelhinho, então eu tenho que ler pelo celular. E meu celular é muito pequenininho, enfim, tenho muitos problemas para ler em e-book. Mas quando ela lançou, junto com a Thomas Nelson e a Pilgrim, eu fiz questão de comprar. E eu amei essa história. A história segue o Beor, que é um menino como muitos, que vemos por aí, que sempre tem aquele espírito aventureiro, que sempre acredita que tem algo mais além de sua vila tão chata e pacata. Então o Beor tem sempre essa sede de conhecimento do que tem lá fora, sabe? A história também conta que na vila que Beor morava sempre foi verão, nunca houve inverno, e de repente eles se deparam com um inverno rigoroso que não era de costume deles viver. E aí o Beor se vê numa missão onde é preciso ele ir em busca do verão, porque nesse livro as estações são pessoas. Quando o inverno rigoroso chegou na vila do Beor, ele teve que ir atrás do verão
pra saber o que estava acontecendo. Ô, Verão, você não tá afim de trabalhar mais não, meu querido? Então vamos lá, vamos descobrir o que tá acontecendo, vamos resolver esse probleminha. Então o B.O. ele vai numa jornada, né, em busca do Verão. E o que ele descobre, assim, fascinante, história muito criativa, muito bonita, me lembrou Jack Frost e eu amo A Origem dos Guardiões, eu e minha filha também, a gente ama esse filme, então esse livro me lembrou muito A Origem dos Guardiões. A própria Sarah Guzella fala que ela também se inspirou na Origem dos Guardiões, porque também é o filme favorito dela, então assim, eu indico muito esse livro, é um dos meus favoritos desse ano, e também é infanto-juvenil, a partir dos 10 anos você já pode presentear e ler também, porque é aquele estilo de livro Nárnia que todas as idades vão amar. Em 8º lugar temos esse aqui, que é A Chave é o Amor. Esse livro é um conto bem fininho, ó. Eu comprei ele recentemente também e eu amei a história. Imagina só você juntar a história da Cinderela com o filho pródigo e com a princesa e o sapo. Então, a autora Patty Muller, ela conseguiu fazer essa proeza, ela juntou essas 3 histórias e arrasou na criatividade. Eu amei esse livro, é um conto super curtinho, super fofinho, assim, aquele conto confortável de ler, que toca o seu coração com a mensagem simples, bonita e mágica. Então, em 8º lugar está esse livrinho que eu indico muito, A Chave é o Amor. Em 7º lugar temos Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse aqui eu li lá pelo início do ano e virou um dos meus favoritos também. Eu já tinha lido, só que eu não me lembrava de quase nada. E eu tinha pego emprestado com alguém, eu não me lembro quem, faz tantos anos que eu não lembro. Então eu reli ele esse ano e relembrei a história e eu amei, porque esse livro aqui é aquele livro em estilo de cartas. É um demônio experiente escrevendo cartas para um demônio aprendiz. Então ele tem que ensinar o demônio aprendiz a como atrapalhar a vida do paciente, que no caso é um humano. É como se o paciente fôssemos nós, e para cada paciente existe um jovem demônio querendo atrapalhar a nossa vida, querendo nos desvirtuar e nos afastarmos do grande inimigo desse livro aqui, que no caso é Deus, que é o inimigo do diabo, então, no caso. Então esse livro, ele abre os nossos olhos espirituais para muitas artimanhas do diabo e nos faz refletir sobre coisas assim do nosso dia a dia, em que nós podemos perceber se estivermos ligados espiritualmente à ação maligna do inimigo contra as nossas vidas. Então é um dos meus livros favoritos. Eu acho que esse livro é um tipo de livro que a gente deve reler sempre que puder e eu recomendo muito para vocês. Em 6º lugar temos O Outro Nome de Aslan, a simbologia bíblica nas Crônicas de Nárnia. Bom, esse é outro livro muito fininho. E não é um livro de história, é um livro onde os autores se aprofundaram em cada crônica das Crônicas de Nárnia. Então, assim, a gente consegue perceber melhor, entender melhor a simbologia em cada crônica que C.S. Lewis escreveu. Então, eu como fã de C.S. Lewis e das Crônicas de Nárnia, favoritei esse aqui. Eu também li, acho que lá pro início do ano, e virou um dos meus favoritos, porque eu pude compreender muito melhor a história que Lewis quis dizer com certas coisas. Então, é um livro que abre muito a nossa mente e nos faz refletir. Então, da próxima vez que eu ler as Crônicas de Nárnia, eu já vou ler com outros olhos, sabe? Então, só me fez ficar mais apaixonado pela obra de C.S. Lewis. Recomendo muito. Antes de continuar a falar dos meus livros favoritos desse ano, eu gostaria de te lembrar que esse ano, recentemente, eu lancei o meu livro de fantasia cristã que se chama Grace e um Livro Peculiar. Ele está disponível na Amazon. Se você não tiver a assinatura do Kindle Ilimitado, você pode adquirir ele por R$12 apenas lá na Amazon. E se você tem a assinatura do Kindle Ilimitado, você pode ler ele gratuitamente. Isso mesmo, gratuitamente. Nele você vai conhecer uma menina chamada Grace, que é uma menina pobre que mora numa ilha paradisíaca aqui de Pernambuco. Ela descobriu que existe um livro que é responsável por manter a ordem, paz e equilíbrio do mundo e que ele está prestes a desaparecer completamente do mundo. Então, se ele é responsável pela ordem, paz e equilíbrio do mundo e está prestes a desaparecer, o que resta para a humanidade? Caos.
Então ela foi convocada para uma missão em Gard, que é um mundo invisível que é paralelo ao nosso. Lá ela precisa resgatar os 7 pergaminhos originais do livro, que estão escondidos em 7 portais mágicos, e assim trazer o livro de volta para a Terra. Mas no meio disso tudo, dessa missão, ela precisará enfrentar forças do mal que querem impedi-la de conseguir esses 7 pergaminhos originais, pois eles planejam que o caos completo domine a Terra. Nessa jornada, ela precisará aprender a confiar em aliados enviados por Quirios, o rei do mundo Gard, para auxiliá-la nessa missão. Porém, essa tarefa também não é tão fácil para ela, porque Grace é uma menina muito solitária e sem amigos. Entre esses aliados estão uma fada missionária, 2 unicórnios alados, uma borboletinha mágica e um jovem ourives que tem um poder misterioso nos olhos. E aí, ficou curioso para saber o restante dessa história? Se sim, embarque nessa jornada épica com Grace e seus amigos mágicos, clicando no link que está na descrição desse vídeo. E agora vamos continuar a falar dos meus livros favoritos desse ano, além de Grace, um livro peculiar. Em 5º lugar ficou Os Clãs da Lua, que é outro livro da Sarah Guzella. Vocês vão perceber, né, que eu realmente sou fã da Sarah. Esse livro aqui eu li lá pro início do ano e é um dos meus livros favoritos desse ano, porque a Sarah, ela se superou na criatividade. A Sarah conseguiu unir a história de Moisés, quando ele libertou o povo do Egito, com uma história de ficção científica e viagem para a Lua, e as pessoas moram na Lua, mas elas são escravas lá na Lua e elas querem voltar para a Terra, para sua terra natal, que é a Terra, e para isso elas precisam de um libertador, que no caso é a princesa, que ela é uma representação de Moisés. É isso mesmo que você ouviu. Então essa história aqui ganhou meu coração pela criatividade. Então eu indico muito essa história para vocês que gostam de ficção científica e para você que quer lembrar sobre as promessas do Senhor, que nunca falham e sempre acontecem no tempo certo. Em 4º lugar temos Eide. Esse aqui é um clássico da ficção cristã, que é um livro infantil. Eu acredito que seja infantil, não sei se é infanto-juvenil, mas eu achei ele um livro muito confortável de ler, sabe? Ele é uma menininha que ficou órfã e teve que morar com seu avô, um velho meio rabugento e solitário, que vivia nas montanhas sozinho. E essa menina chega pequenininha, sem experiência nenhuma na vida, mas ensinando grandes lições para esse senhor e fazendo com que todos que a conhecessem a amassem e fossem impactados pela vida dela, pois ela é uma menininha que consegue, com palavras simples e gestos também simples, mostrar Deus para essas pessoas e mostrar o quanto ela é grata. Mesmo passando por tantas coisas difíceis, ela consegue mostrar o quão ela é grata por Deus fazer tudo do jeitinho que Ele acha melhor. Então, assim, esse livro é de muitos aprendizados. Se você ler esse livro, você vai entender o que eu tô falando. A Eide deixa a gente apaixonado por ela. E a gente vê tanta maturidade numa criancinha que decidiu confiar que Deus sabe o que está fazendo. Que Ele escreve as nossas histórias da melhor maneira possível e que a gente só deve confiar nele porque ele sabe o que faz. Então é uma ficção cristã que eu indico muito. Esse livro aqui que eu comprei tem o volume 1 e 2, mas existem livros por aí que só tem o volume 1, então eu vou deixar para vocês o link de todos esses livros que eu tô indicando aqui para vocês, se vocês se interessarem, vocês comprarem eles também. Em 3º lugar temos esse aqui, que é o 2º livro da série Anne de Green Gables. Esse aqui é Anne de Avonlea. Por que eu coloquei ele em 3º lugar? Porque em 2º lugar está Anne de Green Gables, que é o primeiro livro da série desses livros. E o meu esposo, ele fez a proeza, a bondade de comprar a série inteira para mim. Então eu tô olhando aqui, eu tenho os 8 livros dessa série e ano que vem, 2024, eu pretendo ler pelo menos mais 4 deles, né? Mas essa série de livros de Anne é muito perfeita. Já tem um vídeo aqui no canal sobre eles, sobre o primeiro livro, né? Que eu falei quais são as diferenças do livro para a série.
Para quem não sabe, o livro Anne de Green Gables é uma ficção cristã, a autora era cristã e no enredo nós podemos ver claramente que a personagem era cristã. Então fica muito difícil a gente assistir a série e ver que existem coisas que a personagem aprovou na série que são totalmente contrárias ao que o livro nos mostra. Se você já assistiu a série Anne com E na Netflix, eu gosto muito da fotografia, das personagens, são perfeitas, mas o fato deles terem fugido muito do original em relação aos valores da personagem principal me deixou meio assim, sabe? E aí foi que eu descobri que existiam livros, então os livros não têm coisas que tem na série e o livro mostra que a fé de Anne é muito mais forte, muito mais verdadeira do que na série. Então eu recomendo muito para você que não gostou muito de algumas coisas da série e quer conhecer a verdadeira Anne. Tem uma série de 8 livros para você conhecer ela de fato e se apaixonar cada vez mais por ela, pelo seu dia a dia simples, mas cativante. São livros que você se sente muito confortável, não tem nenhum enredo muito assim, nossa, guerra, luta, sobrevivência, não, mas é o dia a dia de uma menininha que vira adolescente, que vira professora, que se vê tendo que cuidar de duas crianças e o dia a dia deles são assim, mágicos, mas simples. Esses livros me ensinaram a me deslumbrar diante da simplicidade do meu dia a dia. Então, Anne de Avonlea, que é esse laranjinha, está em terceiro lugar. E Anne de Green Gables, que é esse vermelhinho, está em segundo lugar, porque esses livros de Anne foram os meus favoritos desse ano. Se tornaram tão favoritos que até no meu livro, Grace, um livro peculiar, eu menciono uma das falas de Anne. E a minha protagonista, que é uma leitora voraz e também é escritora, ela escreve cordéis, ela menciona, né, uma das falas de Anne, e diz que... E uma pessoa pergunta, nossa, que pensamento lindo. E ela diz, não, isso aqui é uma frase... É a frase de uma das minhas personagens favoritas. Então, se você gosta de Anne com E, você também vai gostar da minha personagem Grace, porque ela é apaixonada por ela também. E você deve ter percebido que nesse vídeo eu só mostrei livros de ficção. Todos os livros que eu mostrei aqui para vocês são de ficção cristã. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falei sobre o que é ficção cristã, o que é fantasia cristã. E eu estou investindo mais em leituras de ficção cristã, porque são livros que, além de nos entreter, nos edificam e a gente não tem nenhuma surpresa com coisas desagradáveis, coisas que são contrárias à nossa fé. Então, esse ano eu investi muito em ficção cristã, apesar de ter lido alguns que não são de ficção cristã, mas que não viraram tão favoritos assim, porque, de fato, a ficção cristã tem ganhado o meu coração, tanto a ficção cristã internacional quanto nacional. Nós temos que investir mais em livros nacionais de ficção cristã, porque temos sim autores maravilhosos de ficção cristã nacionais e eu convido você a investir mais nesses livros que eu indiquei aqui, que a maioria foi de ficção cristã nacional. E eu li muitos livros de crescimento espiritual também, mas não foram, assim, livros que impactaram tanto a minha vida, sabe? Porém, teve um que é de crescimento espiritual que impactou muito, assim, o meu coração. E foi ele que ficou em primeiro lugar do meu top 10, do meu top 3, que é Mulheres Improváveis. Esse livro aqui virou o meu favorito, assim, top 1 esse ano, porque esse livro falou praticamente tudo que eu tava vivendo. Parece que a Viviane veio aqui em casa, me observou bastante tempo e fez, vou escrever um livro para Evelyn. Então parece que tudo que eu estava passando, ela escreveu aqui conselhos para mim e me deixou, assim, profundamente feliz em ver que não é só eu que estou passando por isso e que estou observando certas coisas em relação a redes sociais, em relação a cobranças. E a Viviane, ela deixou conselhos maravilhosos nesse livro, que eu até peguei diversas frases desse livro e postei no meu Instagram, porque eu quero muito que todo mundo leia esse livro, que todo mundo conheça essas palavras aqui, pois elas me ajudaram muito a continuar, me ajudaram muito a parar de me cobrar tanto e parar de colocar o foco da minha vida
em coisas tão passageiras, coisas tão supérfluas, não são eternas, sabe? Então eu recomendo muito esse livro, Mulheres Improváveis, e não é à toa que ele é um dos mais vendidos, né? Virou um best-seller. Torço para que mais pessoas leiam, porque é um livro que abre muito os nossos olhos, nos dá respostas para perguntas que muitas vezes a gente não encontra nos dias de hoje, traz grandes reflexões pra gente, para mulheres improváveis, que para a sociedade podem parecer improváveis, mas que o Senhor usa também, ficou em primeiro lugar do meu top 10 de livros favoritos desse ano. E esses são os meus favoritos desse ano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero ter te influenciado de forma positiva a querer ler alguns desses livros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de indicação, é só se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo, né, como eu já falei, trazendo as novidades, né, da cultura pop cristã, tanto aqui no canal quanto nas minhas redes sociais, é @evsouzaoficial em todas elas. Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, eu não estou no Instagram, pois eu tô dando uma pausa do Instagram, né, eu sempre faço isso todo ano, e esse ano eu comecei ontem, mas o Instagram eu só vou voltar em fevereiro. Então, se quiser me seguir e aguardar até lá, tudo bem. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço por você ter assistido até o final. Se você já leu algum desses livros que eu comentei aqui, deixa aqui nos comentários para eu saber qual foi o seu livro favorito desse ano. Também deixa aqui para eu saber. Não se esquece de deixar o joinha para ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!